Você tem dor no joelho, consegue ficar em pé mais ou menos, mas assim que dobra o joelho, começa a puxar. Ina mostra para você, Ina, venha e eu explico. Começamos simplesmente em pé. Vamos fazer um exercício, você provavelmente até conhece. Ina, coloque-se de lado e agora vamos fazer este exercício, onde você levanta a perna direita, fica em um pé, pega na mão e puxa o pé para cima. Sim, exato. E esta é agora a versão original, porque vocês veem, a Ina não está muito bem, precisa manter o equilíbrio, muitos não conseguem fazer isso sem se segurar e ela balança o tempo todo. Vá para baixo novamente. Não recomendaria que fizesses isso. A inserção é muito boa. Vais ver depois, estamos a fazer o exercício exatamente da mesma forma, apenas numa posição diferente. Uma posição melhor é quando você se segura na parede. Tente na parede. Isso já é possível para muitos, ao correr você vê isso, você se inclina contra uma parede ou uma árvore. Mas agora isso se torna muito importante. A maioria das pessoas que vejo praticando tem o joelho assim. E o fundo para isso é muito simples. Porque no momento em que o joelho está à frente do eixo do corpo, quando isso, estou exagerando um pouco para ficar claro, então o alongamento se torna muito mais fácil e você consegue alcançar melhor. Mas dos 3 músculos que estão aqui na coxa, o quadríceps, 4 partes, mas dessas 4 partes que precisamos alongar, apenas 3 estão realmente presentes aqui. E aquele que só entra quando o joelho é levado para trás. Mas agora você precisa saber o seguinte, se o músculo estiver encurtado demais, você não conseguirá sair da posição quando eu disser para você voltar para outra posição, porque está tudo muito curto. Na Ina agora é possível, porque ela já está muito bem alongada. Isso significa que o problema é que basicamente você precisa leve a perna mais para baixo, solte um pouco, sim, ainda não totalmente, que você precisa primeiro, antes do alongamento começar, levar o joelho para trás, não para o lado. E então só depois puxa com o pé em direção ao glúteo. Mas isso é praticamente impossível de fazer em pé, por isso fazemos de outra forma. Nós gostamos de fazer este exercício no chão. Por quê? Porque agora o chão é uma régua onde te podes orientar. Portanto, se você disser agora que sua virilha está no chão, então é praticamente impossível para o joelho ficar à frente da linha do corpo. Isso significa que esse músculo em questão está definitivamente sendo alongado. Agora é apenas uma questão de como você pode se alongar agora. Quando eu digo isso para a Ina, não há problema. Ina, dobre a sua perna esquerda, alcance para trás com a mão, segure o pé e puxe-o em direção ao glúteo. Mas você pode ter percebido, solte Ina, sim, faça tudo de novo, braços para frente primeiro, faça de novo, por favor. E então você percebe, ela precisa, talvez você tenha visto, inclinar um pouco o tronco para a esquerda para conseguir alcançar o pé. E isso é uma história que pode levar a erros, porque no momento em que você precisa desviar de alguma forma e depois pegar o pé, o exercício será feito de forma errada. Vou te mostrar o erro mais comum. O erro mais comum é, Ina, dobre o seu joelho. A maioria só consegue chegar até aqui. Agora tente chegar atrás. Isso simplesmente não é possível. O que está sendo feito agora? Será feita uma combinação do que Ina acabou de fazer, movendo um pouco o corpo. Mas você ainda não chegou lá. A próxima possibilidade de chegar lá é levantar a virilha e então de repente acontece. Por que está doendo? Nós vimos na parede, porque quando o joelho está na frente da linha do corpo, então fica mais fácil. E quando a virilha se levanta, isso é o caso. Mas, comando de volta, tudo de volta ao normal, não queremos fazer isso porque aí os erros estão programados. E estes são os erros mais comuns que levam a que este exercício não tenha praticamente nenhum efeito. Do abdômen, no máximo 1/4 a 1/3 do efeito que seria possível. Então, uma fração. Como procedemos agora? Simplesmente vamos alongar o braço de Ina. Vou mostrar com o laço porque é mais agradável.
E eu vou te poupar do trabalho, Ina, eu vou te enfiar. Prefere passar a linha de forma que você pegue o laço por cima, dê uma volta e então fique bem firme no pé, a menos que você esteja usando sapatos. Sim, então se você estiver usando sapatos, você faz de forma diferente, porque a alça não escorrega tão facilmente, mas se você fizer isso descalço, é melhor assim. Então você praticamente coloca o polegar na alça, polegar dentro e coloca a mão ao seu lado, exatamente assim. Certifique-se de que o joelho não seja estendido para fora, mas sim esteja no meio. Ainda não puxe, Ina, não puxe demais. Então, e antes de começar a alongar, e isso é o mais importante de tudo, antes de alongar, a virilha deve ser relaxada. Plena consciência é minha virilha abaixo, para que a perna, o joelho não fiquem à frente da linha do corpo. E só então, super importante, só então você começa a alongar e corre com a mão para a frente, rastejando um pouco com os dedos e constrói a extensão para liberar tudo na frente. Então, agora eu vou te mostrar algo especial. Fica assim, Ina, fica assim. Agora vamos colocar algo por baixo, podem ser livros que você coloca sob o joelho, um livro, 2 livros. A altura deve ser tal que você consiga tocar com a barra, então é a melhor altura para o joelho. Nós gostamos de fazer isso com o rolo, porque com o rolo é possível posicionar exatamente o joelho ao mover o corpo para cima ou para baixo. Então, e mesma regra, vamos começar com a mão ao lado, com a mão aqui ao seu lado, dedos para a frente de preferência, sim, mas ainda não puxe, então comece mais atrás, porque tudo deve permanecer relaxado aqui, e primeiro a pelvis com a virilha, com o espinho do quadril para baixo. E então você rasteja para frente com os dedos e se estica cada vez mais na flexão e percebe que está muito mais cansado, muito mais intenso, porque está ainda mais esticado na flexão. E este exercício que a Ina acabou de te mostrar é, na nossa experiência, o exercício mais eficiente, o melhor exercício para limpar corretamente esta área. Há mais um exercício que é bom para isso, mas no qual é preciso ter ainda mais cuidado para que não ocorram erros. E então, Ina, sente-se um pouco mais para a frente, para que talvez você esteja sentada aqui, e agora dobre a perna esquerda e coloque a canela ao seu lado. Ok, mas não dobre diretamente para baixo, mas fique um pouco mais inclinado para a direita para que a perna fique lá primeiro. Então você se vira para o dorso do pé deve estar apoiado e agora é importante, isso é uma condição para o exercício funcionar bem, que o dorso do pé também seja incluído no alongamento. Não é grave se ele estiver um pouco alto, então se houver um pouco de distância, mantenha a distância, exatamente, como se não pudesse se esticar lá, exatamente, isso aí sim. Então ele vai ficar um pouco no ar, não é nada grave, mas você vai sentir uma forte distensão aqui. Na outra atividade, com o laço ou com o cinto que acabamos de mostrar, não importa o pé, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que se o pé não estiver bem alongado, o tornozelo então não incomoda. Desvantagem, isso é um alongamento que não acontece no outro exercício, mas que aqui é automaticamente incluído, por assim dizer. Também escolha o que é mais adequado para você. Então esta é a primeira parafuso de ajuste, por assim dizer. O segundo parafuso de ajuste é o quão perto você chega com o glúteo ao calcanhar. E você não precisa acertar exatamente para o exercício. Pode também ser que, se estiveres muito rígido, vá um pouco mais para a direita, incline-se um pouco mais para a direita, exatamente. Pode ser que você já esteja dizendo aqui mais perto do que isso eu não consigo chegar. E então você tentaria se aproximar aos poucos, dia após dia, pedaço por pedaço. E eventualmente você chegaria ao calcanhar, sim. Esta é a segunda parafuso de ajuste. E o terceiro parafuso de ajuste, que então vem junto, não importa em que posição você esteja praticando aqui. Vamos mostrar na posição é que você vai para trás com a pelvis. Agora deixe as nádegas onde estão e mova a pelvis para trás seguindo o Bertman. Deixe-se cair para trás, mas devagar, 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 devagar.
Não tão rápido, já foi muito rápido, apenas suba. Porque antes de você inclinar o tronco para trás corretamente, você precisa garantir que a pelvis acompanhe. Portanto, isso significa que não é para o tronco se inclinar para trás acima da pelvis de repente, de forma que ele fique praticamente em hiperextensão lombar. Isso não é o que se pretende. Significa que você tem o tronco e a pelvis como uma unidade, que então se move para trás como um todo. Isso só pode ser alcançado ao puxar o umbigo para dentro, e então você percebe que a tensão aumenta imediatamente. Apenas quando o umbigo é puxado para dentro, a tensão aumenta aqui, e então com o umbigo puxado para dentro, você empurra o umbigo para trás, cada vez mais fundo, e então a pelvis praticamente inclina para trás e cria uma grande tensão aqui na frente. E esta é a terceira parafuso de ajuste. Naturalmente, também podes fazer isso com ambos os joelhos ao mesmo tempo. Ina já está de joelhos. Ina, agora abaixe lentamente sim com o glúteo e pare por aí. Supondo que seus joelhos já estejam tão tensos ou doloridos, dobrar, dor sim, estamos falando sobre esse assunto. E ao contrário do que você normalmente pensa, se dobrar dói, não posso dobrar. Digamos, se dobrar dói, dói porque os músculos estão encurtados ao dobrar. E no momento em que chegamos lentamente ao limite, de forma que o músculo possa se adaptar a isso. Vamos mover isso cada vez mais para trás, até que dobrar não doa mais. Apenas para você como resolução, sim. Supondo que você chegue tão baixo, então você ficaria assim. Supondo que você desça um pouco mais, você alongaria lá. Supondo que você fosse ainda mais para baixo, você se estabeleceria. Se você se levantar agora, o umbigo será puxado para dentro novamente e você irá com a pelvis e a inclinação da pelvis para trás. Agora você tem praticamente o mesmo exercício que acabamos de fazer com uma perna, para ambas as pernas ao mesmo tempo. Mas poucos conseguem. E é por isso que agora vamos fazer o seguinte, vamos nos ajoelhar. Quando percebes que não tens absolutamente nenhuma chance de descer, pegas em tantos livros quanto necessário. Terias de pegar agora, obviamente, mais livros do que agora, porque já está bastante baixo, sim, cerca de 2 vezes mais alto. Um pouco mais, e então pratica um pouco para trás, podes te sentar lá e de repente percebes, como é relaxante. E então você ajusta isso exatamente para que você esteja no limite da tensão aqui. Apenas positivamente suportável, sempre nossa marca mágica, sim. Essa área mais eficiente. E podes aumentar gradualmente a tua prática diária, podes naturalmente também ir para trás na posição, apoiando-te atrás, mas leva a pelvis contigo. Então, o mesmo que eu expliquei antes, agora também é importante novamente. Pare com o salvador de costas. Quando você descer mais um pouco, continue andando um pouco mais, mas você consegue ver o erro. Você consegue ver o erro que a Ina está cometendo. Ela agora se inclinou um pouco para trás na região lombar. Então levante novamente, puxe o umbigo para dentro e leve a pelvis junto. Percebes? Muito mais cansativo, porque esse músculo em questão está sendo alongado. E agora vamos te dar uma informação especial. Ina, sente-se. Ina pode fazer isso facilmente. Aliás, você também deve praticar até conseguir ficar completamente relaxada, no mínimo 2 minutos, sentada de forma bem relaxada. Então, agora muitas vezes há o efeito, vá um pouco para fora, Ina. As pessoas dizem a partir deste ângulo aqui, agora está doendo atrás do joelho, não consigo descer mais. Curiosamente, a fossa poplítea tivemos que alongar na frente para que se possa dobrar mais. Mas agora entra em jogo a nossa panturrilha, mais especificamente o músculo da panturrilha, o grande músculo que dá forma à panturrilha. Se o tendão é curto, você pode sentir dor na parte de trás do joelho quando o joelho está dobrado. E nós também mantemos isso muito simples. Ina, vire-se para a parede, não se apoie tão relaxada e agora vá em frente. Vamos mostrar para a perna esquerda, com a perna esquerda um bom pedaço para trás. Sim, e você vai tão longe para trás quanto puder, para que já sinta uma certa dor de alongamento aqui, no perna esticada, sem começar a esticá-la muito.
Importante no exercício, o pé não deve apontar para fora, mas sim deve estar reto, deve apontar diretamente para a parede. E o calcanhar, Ina, dê um passo à frente, você está muito para trás, porque não tem o calcanhar completamente no chão. Exatamente, o calcanhar deve estar completamente levantado. Pé reto, o calcanhar deve estar em contato. Na prática, é totalmente importante esticar completamente o joelho, esticar completamente ativamente, pois isso impede que o calcanhar se levante. Quando o calcanhar se levanta, o exercício não é mais tão eficiente, por isso estenda o joelho, não levante o calcanhar. E então, quando ajustar isso, dobre lentamente o joelho direito cada vez mais. E então você percebe como a extensão aumenta aqui, novamente por 2 minutos, na intensidade, de modo que ainda é suportável, e assim alongar completamente. E podemos também pegar um livro em vez disso, é claro, Ina, desça por favor, e agora pise no livro com o pé, precisa encontrar a altura exata que se encaixe, aí você tem novamente o alongamento prévio e faz praticamente o mesmo exercício dessa forma. 2 a 2 minutos e meio, sempre aumentando conforme diminui, vá para o joelho direito e alongue. E agora vamos te mostrar algo muito especial. Você faz isso com o retentor do joelho ou com livros apropriados. Vá com o pé direito. Estamos mostrando para o lado direito. Agora você precisa ajustar o ângulo ou escolher os livros tão altos. Quando você segura na frente da cadeira e leva a pelvis para a frente, continue indo para a frente com a pelvis. Exatamente, para que agora, onde você está o mais vertical possível com seu peso sobre o pé, sinta a maior quantidade de alongamento. O joelho está completamente estendido. Primeiramente, você também pode estar mais alto, sim. É apenas sobre trazer a extensão para a área onde você diz, ok, muito intensa, ainda suportável. Todo o seu peso deve estar sobre o pé para que o alongamento seja especialmente intenso. E quando você chegar a esse ponto, você faz uma lordose. Não lordose, lordose sim. E praticamente vai exatamente lordose para frente. Mas cuidado, se você for para frente com a lordose com o tronco e continuar descendo cada vez mais para baixo, muitas vezes acontece que o glúteo se desloca para trás. Isso não pode acontecer. Você deve sempre verificar se estou onde estava antes, para o alongamento aqui. E então você vai descendo cada vez mais com a parte inferior das costas arqueada. E então você percebe que o alongamento vai aumentando cada vez mais pela perna de trás até o glúteo. E como sempre, aumentar 2 a 2,5 minutos, na intensidade que ainda é suportável. Esses eram os exercícios. Se você quer ficar mais em forma ao levantar do chão, se isso estiver um pouco difícil, ou seja, estar no chão e levantar-se do sofá profundo e voltar a ficar de pé. Então clique aqui está mais um maravilhoso vídeo de exercícios, nós dizemos adeus por enquanto.